Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 13 de julho de 2023. Estou aqui para te contar que o samba de uma nota só do mercado continua tocando com investidores em meio a dúvidas sobre quanto a Selic vai cair. Mas o apetite ao risco prevaleceu. Finalmente na semana, o Ibovespa subiu 1,36%, está ali na faixa dos 119 mil pontos. É interessante pensar como a pergunta foi mudando ao longo deste começo de ano. Primeiro, no mercado, a dúvida era se a Selic iria cair ainda em 2023. Depois, quando iria cair? Agora é quanto? E o mercado dá como seta em 2 de agosto a primeira de uma sequência de quedas dos atuais 13,75% ao ano aos arredores dos 9,5%, isso em idos do ano que vem, de 2024. Deu lastro à disparada da Bolsa no primeiro semestre o fortalecimento de apostas num corte de 0,5 ponto na Selic, muito em função da agenda, veja só, pró-mercado do governo, pró-mercado a ponto de Fernando Haddad, mal recebido num primeiro momento, contar 6 meses depois com a aprovação da maioria dos participantes do mercado. Mas a empolgação vai dando lugar à desconfiança, até porque Lula se empenha em lembrar que o presidente é de fato, não Haddad. Por exemplo, quando Lula, horas antes de a meta de inflação ser mantida em 3% ao ano, horas antes Lula insistia que deveria subir. É uma tática tão eficiente para reduzir prêmios de risco quanto atacar, ofender o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não por acaso a expectativa de inflação para 2024 deixou de cair. Depois de 5 semanas, estacionou pouco abaixo de 4%. E como o Banco Central condiciona menos juros à convergência das expectativas à meta de 3%, apostas num corte de 0,25 ponto e não de 0,5 ponto nos juros vão se fortalecendo nessa semana. Em segundo lugar, a deflação de junho revelada nesta semana ela foi menos profunda do que se pensava e principalmente porque o setor de serviços, dos mais sensíveis aos juros, esse setor tem sido um tanto insensível, preços voltaram a acelerar. Mas nem tudo é Brasil. Dados vindos dos Estados Unidos devolveram hoje a coragem que andava em falta entre os investidores aqui no Brasil. A inflação aos consumidores americanos já vinha abaixo do esperado, isso ontem. Hoje foi a vez de números de inflação aos produtores americanos superarem expectativas positivamente, ou seja, vieram abaixo do que era esperado, ajudou a esfriar ainda mais a tese de retomada das altas de juros lá nos Estados Unidos. E não por acaso, já são 2 dias de queda no câmbio, tirando parte da resistência para a Selic cair. O dólar aqui no Brasil caiu 0,6% hoje, aos R$ 4,79. Eu fico por aqui, boa noite, bom descanso, até a próxima e tchau.